Era o ano de 1939. Passam por aqui em paz os aviões que em breve iriam se enfrentar nos céus da Europa, África e Pacífico. Focke-Wulf Condor alemão, Savoia Marquette 79 italiano, Mitsubishi Neo japonês e Boeing B-17 americano. O início da guerra em setembro desse ano fez a primeira vítima na capital potiguar. A Lufthansa deixa de voar correio da Europa para Natal. A gente admirava tudo que parecia da Alemanha, era para nós motivo de interesse, de admiração, de aplauso, de solidariedade. Isso aconteceu mesmo com o começo da Segunda Guerra, quando a gente sabia que a Alemanha tinha invadido a Polônia, tinha subjugado a França. Com a queda da França em junho de 40, o segundo desfalque. A Air France também deixa de voar para Natal. Agora só a LAT une as Américas à Europa. Alarmados com a existência dos belicosos nazifascistas no seu flanco sul, os americanos iniciam conversações com o governo brasileiro. Natal está no centro da discussão. Em troca, os americanos financiam a usina siderúrgica de Volta Redonda, o rearmamento das Forças Armadas Brasileiras e bancam a construção de vários aeroportos no norte e no nordeste do Brasil. Nos fins de 41, começaram a chegar os primeiros americanos de Natal, os primeiros contingentes. Não mudou nada, a gente recebeu bem os americanos, apenas com aquela estranheza, mais um visitante que não fosse o alemão e tal. Mas eram bem recebidos, apenas com a certa reserva. Não estando nem Brasil nem Estados Unidos em guerra, os primeiros americanos chegam em 41, em trajes civis, como funcionários de uma empresa da Panam, a ADP, Airport Development Program, que na realidade era só uma empresa de fachada bancada pelo governo americano e a seu serviço. De seu QG no Grande Hotel, eles comandam as obras da Rampa e Parnamirim. Enquanto isso, os italianos da LAT e os alemães da Condor vigiam seus passos atentamente. Quando nós chegamos, aqui havia uma mata que começava aqui onde é o prédio da Rampa e ia até o Yacht Club. Os americanos, quando chegaram, desmataram, aplanaram com máquinas pesadas, muitas pessoas trabalhando, tudo. No desmatamento veio até do interior, veio um primo meu para trabalhar aqui. O nome dele era Juca. Juca era meio preguiçoso. Eles davam uma machadada no pau e encostavam. Dava outra machadada, parava aí, meu pai dizia: olha, o Juca hoje não quer nada com o trabalho. Começaram a ajudar na construção do aeroporto de Parnamirim, abrir novas pistas, ampliar, tudo mais. Porque já existia o campo desde 28, com a antiga Latécoère francesa que operava aqui em Natal. Com o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 41, Alemanha e Itália declaram guerra aos Estados Unidos. Como a gasolina de aviação no Brasil era americana, o fornecimento para a LAT foi cortado, que, antevendo seu destino, abandona o Brasil, deixando os aviões para trás. A Condor, subsidiária da Lufthansa alemã, é nacionalizada. Agora o exército brasileiro ocupa o hangar da LAT em Parnamirim e de lá vigia o movimento dos americanos que ocupam o hangar da Air France. Nós fomos designados para Parnamirim para guarnecer onde seria a base aérea, lá num galpão. Tinha um letreiro escrito lá em cima, LAT, eu acho que é de companhia italiana ou coisa que o valha. Então nós fomos para lá e ficávamos acantonados, como se diz no exército, né? Dormíamos no chão, um chão áspero, piso bruto, e ficava a companhia lá e dava instrução por lá. Mas havia também uma escala de serviço, e de uma das feitas eu fui escalado, para anotar os aviões americanos que pousavam lá na base, no começo da base, na incipiente base aérea existente lá. Então, agora imagine você o seguinte: eu não entendia patavina de inglês,
aterrissava um avião daquele, parava, o cara ia saltando, e eu com um lápis e um caderno na mão, anotar o quê? Aí eu passei um dia lá inteirinho, cheguei 4 horas da tarde com um caderno em branco para devolver ao meu capitão, que não tinha tomado nota de nada, não sabia dos prefixos, coisa nenhuma, né? Os americanos pagam um alto preço pelo privilégio de estarem em Natal, e ela se torna a menina dos olhos de ouro dos americanos durante a guerra. Mas por que valia a pena pagar essa conta? The British, under Montgomery, virtually cut off from supplies and replacements by sea as well as by land. In no condition, certainly, to launch an offensive. But we had an idea. Planes could fly the Caribbean. They could also fly the Atlantic. And as a hub for this operation, Brazil had granted us an air base at Natal. Nearly everything you see, incidentally, runways, hangars, repair shops, warehouses, administration buildings, quarters for officers and enlisted personnel. All this could not have been built without the aid of Brazilian materials and labor. No more than could we have built a whole system of landing fields across the continent of Africa without first having had our base at Natal. Now, with Natal as a hub, we opened our Trans-Caribbean, Transatlantic shuttle to Cairo, flying by day and by night, sometimes direct from the factory, the largest assortment and volume of military cargo ever to be carried by air. In conceiving his global war, Hitler had overlooked just one point. With an air base on the bulge of Brazil, we could fly the Atlantic just as readily from west to east as he would have been able to do from east to west. Here in Cairo and Alexandria, you see being delivered to our allies the first trickle of material that swelled into a brimming stream. To the beleaguered British, this added equipment meant being able to turn from defensive to offensive action. It meant security for the Suez Canal. Inicia-se agora a segunda fase da história da aviação do Rio Grande do Norte. Com os Estados Unidos em guerra e o Brasil com relações diplomáticas rompidas com o eixo, a encruzilhada do mundo agora só estará aberta para os americanos e seus aliados. Passa por aqui o suprimento aéreo, homens para a guerra em todo o mundo, com exceção do Pacífico. Como fariam os americanos sem Natal? Os brasileiros, embora clamando sua neutralidade, mas claramente trabalhando para o esforço de guerra aliado, recebem uma mensagem contundente do eixo. Naquele 22 de agosto de 42, nas costas entre Bahia e Sergipe, foram torpedeados 5 navios. Esses navios, então, permitiram que o povo viesse às ruas, clamar por vingança, exigir do presidente Vargas imediata declaração de guerra. Brazil has declared war and joined the United Nations. Just what does this mean to the people of the United States and to our fighting allies? O próprio Adolfo Hitler, numa das suas mensagens de propaganda, teria dito que precisava e viria celebrar a nossa festa de 7 de setembro conosco no Brasil. Isso apavorou as autoridades. Eu fui mandado para as praias que havia a vigilância do litoral, não que se esperasse uma invasão alemã que estava no norte da África, mas que houvesse incursões alemãs aqui no Nordeste, porque o Nordeste era um ponto visado como sendo um dos mais próximos da África. Quando começou a guerra, fizeram os abrigos antiaéreos, então a gente ficava dentro de casa. Quando tocava a campainha, era para todo mundo correr para os abrigos. Os abrigos eram feitos de madeira, era feito de esse negócio que é vara que tem no interior, esse negócio. De um lado, do outro, e dentro era areia. Aí a pessoa tinha que correr, ir até lá e tal, e ficar ali, até tocar de novo.
Aí o rádio anunciava e todo mundo apagasse as luzes porque os aviões iam passar. De uma hora para outra podia acontecer alguma coisa. Então, quando tocava a sirene, todo mundo tinha que apagar as luzes, ficar completamente no escuro. Não podia ficar uma vela acesa, nada, era para ficar tudo no escuro mesmo. E quem quisesse procurar brigante aéreo ia para esses buracos, como se servisse de alguma coisa. Mas um dia, esse coronel, que era muito brabo, todo mundo tinha medo dele, horrível, ele disse que não tocaria mais, nenhuma vez. Se tocasse era porque era verdadeiro, quer dizer, ia ser a cidade arrasada. Foi um dia quando deu mais ou menos 2, 3 horas da manhã. Ele tocou a sirene, aí foi um horror, era gente saindo de camisola, gente saindo de todo jeito. O povo enlouqueceu. Todo mundo saindo só de calça e sutiã, correndo, e mulher e homem de short. Todo mundo louco para correr por morro. Eu chorava, ficava tremendo com medo. Eu era muito criança nesse tempo. Eu fui uma que não saí da cama, porque os joelhos começaram a tremer. E eu fiquei grudada na cama sem poder sair. Fui muito corajosa. Mas não houve nada. Tinha sido mentira. Depois aí ele tocou para desfazer, mas aí o povo ficou com ódio dele. E eu tenho o nome do coronel, mas não vou dizer não. Coronel... Sucupira. É? Sucupira. O que que ele... Sucupira. É, sabe de tudinho, né? Tá vendo que eu tô falando não é verdade? A cidade era muito pequenininha, era provinciana mesmo. Ah, quando o americano chegou, foi assim, um trauma, que eu digo, porque ninguém estava preparado de jeito nenhum para o americano vir morar aqui em Natal, né? Os militares chegavam aqui, não tinha hospedagem para eles, não tinha casa para alugar, não tinha nada, porque a cidade não tinha condições. Então, na casa da minha tia, que era no centro da cidade alta, a casa era grande e pouca gente morando. Ela alugou 2 quartos para um tenente do exército, que era o tenente, a mulher dele e o filho, o tenente Arancíbio. Ele era do Rio Grande do Sul. E isso foi uma coisa muito boa para a família. Por quê? O tenente Arancíbio, sendo do exército, ele tinha direito a receber carne verde. Carne. E tudo mais. Então ele pedia 1,5 kg de carne. Era meio quilo para ele, meio quilo para a família da minha tia que alugava a casa a ele e meio quilo para a gente. Então, graças a ele, nós não passamos necessidade nesse ponto. Porque desapareceu ovo, desapareceu carne, desapareceu galinha, peru, tudo era para o exército americano. Na primeira vez que as tropas americanas desfilaram no 7 de setembro aqui em Natal, então ele, Luci Garcia e outro piloto decolaram do Aeroclube de Natal e resolveram dar uma rasante sobre as tropas americanas marchando na Avenida Deodoro. E deram essa rasante não em formação, e sim uma aeronave atrás da outra. E foi o maior desastre, porque os americanos vinham do norte da África, abandonaram a forma, eram entrando nas casas, o carro com a metralhadora .50 querendo metralhar as aeronaves, que eles vinham todos traumatizados de guerra. Quando eles desceram, já foi preso. À noite, o programa Salada Mista de Berlim, direto para o Brasil, noticiou que as corajosas tropas americanas entraram em tropelias e correrias, abandonando a forma, no instante em que pilotos diplomados pelo eixo, porque Gastal era de origem italiana e o brevet dele era italiano, colocaram em polvorosa e fizeram isso. Nessa ocasião, né, em que a Rádio Berlim, no mesmo dia, noticia o episódio, é porque
com detalhes, né, com detalhes, é sinal de que existia uma máquina Enigma aqui em Natal, em algum lugar. Um equipamento no túmulo da família Januário Cico. E ali botava o radar e só acusava no alecrim. E tudo que se passava no Brasil, lá o inimigo já sabia, meu nome dos alemães já sabia. Aí botaram o aparelho e descobriram que era no alecrim. Aí quando foi à noite eles ficaram de tocaia e pragaram que era no cemitério.